Diogo, você eu sei que assistiu, mas se você que tá vendo a gente viu Ruptura, deve ter percebido que até o cenário, ou seja, aquele prédio que funciona aquela empresa, Lumon, né? Tudo bom. Deixa todo mundo meio engessado, deixa todo mundo meio robotizado. E ele exerce um papel muito grande na série, mas não é só na série não. Aquele prédio, ele é lar de uma empresa que trouxe muita tecnologia para o nosso mundo, aqui fora, do lado de cada telinha. Exato, a gente está falando do Bell Labs, que, assim, quem é da área de tecnologia já ouviu falar muito de Bell Labs, porque é de lá que surgiram tantas inovações que foram essenciais para as coisas que a gente tem hoje. E isso que você colocou retratar na série, até agora a gente não sabe se a escolha do prédio tem alguma coisa mais profunda que depois a gente vai descobrir, mas é muito interessante, porque na série tem um departamento muito legal, que é Optics and Design, Aham. né? E tem tudo a ver com o que fazia o Bell Labs. Por quê? Antes de tudo, vamos dar um salto de 100 anos aqui. Vamos começar, o que é Bell Labs, cara? O que é Bell O Labs? que é Bell? Não, antes de tudo, vou chegar no Bell Labs. Por que chama Bell? Tem um cara aí chamado Sim. Alexander Graham Bell que inventou um negócio chamado telefone. Lá no século XIX, 1880, aí por volta desse ano, ele criou uma empresa que lidou com as patentes da invenção dele, que foi uma das maiores invenções que a humanidade já presenciou. E as empresas que lidavam com essa patente começaram a oferecer serviço de telefonia nas várias regiões. Só que além dessas empresas que ofereciam serviço de telefonia, tinha uma área de pesquisa e desenvolvimento. Não só para desenvolver tecnologia para essas várias empresas, mas também para criar coisas que tivessem relacionadas com eletricidade, física de materiais e telefonia, transmissão de dados. Ou seja, são áreas muito amplas e que compreendem diversos desdobramentos e muita inovação. A empresa de telefonia é a AT&T, que começou a gerenciar outras empresas de telefonia. Elas receberam um nome, todas elas viraram Sistema Bell, que passou a atuar tanto nos Estados Unidos, cada cidade tinha a sua, cada grande região tinha a sua, e passou a atuar no Canadá também. Só que era a única que tinha, né? E logo em 1910, ou seja, pouco menos de 30 anos depois dela ser criada, o governo dos Estados Unidos já começou a falar: olha, vocês estão parecendo aí que são um monopólio, hein? A gente tem que conversar um pouquinho para abrir esse mercado e vamos ver como é que fica, vamos ver como é que tá. Mas nada deu certo. Só que essa empresa, ela começou a exportar tecnologia para muitos lugares e atrair também muitos cérebros para desenvolver várias inovações por lá. E aí que surge o Bell Labs, que é essa figura, esse prédio que a gente vê na série Ruptura. Mas lá na série Ruptura, a gente vê um prédio que era do Bell Labs, que ficava em Nova Jersey, e apenas um dos que ficava em Nova Jersey, porque tinha outros 4. E esse ficava em Murray Hill, que era uma cidadezinha bem pequenininha, bem afastada, assim como é na série. Mas além dele, na época em que as Bell Companies estavam surfando na crista da onda, lá na década de 70, em 1970, tinha outros 22 Bell Labs. Ou seja, ele era muito vasto, muito extenso, eles tinham conexão entre si e eles trabalhavam também com outros centros de pesquisa ao redor do mundo. Hoje em dia não tem tantos assim, só tem 10. E hoje em dia não existe as Bell Companies. Por quê? Até nisso os caras foram pioneiros, Diogo. Quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos viu que não dava para deixar essa empresa funcionando sem comprometer os avanços em telefonia e telecomunicação, todos os Estados Unidos como um todo, eles propuseram quebrar essa empresa em várias menores. É o que está acontecendo agora com o Google e é o que aconteceu com a Microsoft lá atrás. Só que, diferentemente do que aconteceu com a Microsoft e diferentemente do que pode acontecer com o Google, isso aconteceu de fato. Daí surgiu outras empresas menores, a AT&T, a Verizon, surgiu a Lucent, que depois se fundiu com a Alcatel. Ou seja, muitas das tecnologias que a gente vê hoje, das empresas que são as principais fornecedoras de telecomunicação hoje, vieram do Bell Labs também.
E muito do que a gente usa em termos de tecnologia também surgiu por lá, né, Diogo? Muito. Por isso que a gente fala que é tão importante, né? A Bell Labs, ela foi tão importante pro nosso desenvolvimento tecnológico, assim. Para começar, acho que por uma coisa muito importante que surgiu de lá, muita gente não sabe, que é a própria ideia do bit, cara. O bit, a gente ouve falar tanto, bits e bytes, né? Uhum. Mas foi lá que tinha um personagem muito específico, que é o Claude Shannon. Ele publicou um artigo, quando ele estava trabalhando também nesses laboratórios, que ele apresenta a ideia da teoria da informação. E aí ele criou a ideia do bit. Mas tem outros, né? Quando a gente está falando do LED, o LED foi criado também no Bell Labs. Quando a gente está falando de uma linguagem de programação super importante, e ainda hoje é super importante essa linguagem de programação, que é a linguagem C, porque ela que vai atuar, né, num nível mais baixo de integração com a própria máquina, então ela é mais rápida, mais eficiente, mais efetiva, também foi desenvolvida lá. Tem um sistema operacional, que é o Unix, que também é utilizado muito em servidores, tal, que depois virou a base, por exemplo, né, uma das bases do macOS que nós temos hoje, também foi desenvolvido lá. Então a gente vê uma série de coisas que são bases de tecnologias que a gente tem hoje que foram construídas graças ao Bell Labs. Além do bits, outra base da computação moderna surgiu lá, o transistor. Com William Shockley, que depois ganhou um prêmio Nobel por isso. E além de ser o pioneiro da computação, ele é o pioneiro de toda a indústria de tecnologia que a gente vê hoje, porque depois de sair da Bell Labs, ele levou todo o conhecimento que ele tinha e foi abrir uma empresa onde? Em Mountain View, no Vale do Silício, quando ainda não tinha vale, nem tinha silício, porque quem estava levando o silício debaixo do braço era ele, com a ideia do transistor. E ele encontrou lá empresas que aparentemente eram de tecnologia, mas não de tecnologia da informação, como a HP, que ela fazia válvulas. Uhum. E quando surgiu essa ideia de jovens com startups como a HP, a Lockheed, que já lidava com o sistema militar, e com um professor que levou os seus alunos e desenvolvedores e criadores de tecnologia que estavam muito dispostos a querer fazer outras coisas, teve esse choque de cultura. Foi quando começaram a surgir empresas baseadas em silício em primeiro, e dali vieram empresas de internet, depois empresas de rede social, e aí é o Vale do Silício que a gente conhece hoje. Isso, e é legal, assim, a gente também resgatar um pouco da própria arquitetura, né, do espaço, assim. Porque acho que, nossa, são tantas coisas, né, que a gente pode discutir. É justamente isso da história que você colocou, da Bell Labs, mas também das inovações que surgiram lá. A gente está falando de inovações super importantes, né? Transistor, o LED, linguagem C, Unix, a ideia da teoria da informação. E o prédio também ele tem uma história, né? Porque ele foi projetado pelo Hiro Saarinen, né? Que é um arquiteto, né? Meio estadunidense, meio finlandês, né? Então, de origem, né, finlandesa. E o próprio design do prédio, né, também se conecta bem com o próprio enredo da série, né? De trazer uma coisa meio, ao mesmo tempo, futurista, mas ao mesmo tempo conservadora, né? Se a gente pensar na década que foi construído o prédio, tem bem esse olhar, né? Apesar de muitos vidros, mas ainda tudo muito quadrado, né? Tudo muito bem encaixado ali, né? Não essa coisa, um futurismo, mas um futurismo conservador, talvez, né? A gente pode tentar traduzir assim. Exato. Um último detalhe sobre a Bell Labs. Eu contei que as empresas o sistema Bell foi quebrado e surgiram várias empresas, só que depois essas empresas foram se juntando. E dessas empresas surgiu uma empresa chamada Lumen. Ah, não tá brincando. Tô falando sério. Não, porque na série é Lumon. Exato. E aí tem uma empresa chamada Lumen. Essa eu nunca ouvi falar. Exato. Você foi fundo na pesquisa, hein, cara? Pra quem quiser saber o que pode acontecer com a Lumon, talvez valha a pena ficar de olho na Lumen. É mesmo? Essa você me pegou, hein, cara? Você não falou. Na reunião de pauta, você não falou nada. Essa eu vou deixar no ar. Essa eu vou deixar no ar. Que surpreender. Boa. Bom, tem várias coisas que a gente só vai conseguir descobrir quando a série voltar, né? Se a gente descobrir antes, a gente conta pra você, né, Diogo? Boa. eu vou pesquisar o que a Lumen faz. Qual?